Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã e que nesse momento feliz cumprimento os nossos irmãos, desejando a todos uma boa semana, para que possamos sentir a grandeza do nosso Mestre Jesus em nossa intimidade espiritual. Com isso, convido a todos a manter o seu pensamento elevado para as reflexões do Evangelho. Do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, Instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum vale dos reis da terra, nenhum valor dos reinos da terra, se eu não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou ao túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono ninguém aproxima. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somam. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros. Os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha da França, Havre, 1863. Queridos amigos, que a paz de Jesus se faça nesse instante em nossos corações. Vamos convidar a todos a orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Ó Jesus, querido Mestre, nesta manhã de luz, nós te rogamos o amparo para todos, que nesta hora comungam conosco este Evangelho, que estejamos sob o seu olhar amoroso, para que possamos fazer nossas escolhas, nossas decisões,
de acordo com tudo aquilo que temos aprendido. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vencer as nossas iniquidades, as tristezas que muitas vezes nos envolvem, e que a esperança seja o porvir de luz para cada um que nesse instante alimenta o seu pensamento na fé, no amor e na caridade. Iniciamos assim o nosso Evangelho sob a orientação amorosa desses benfeitores. Meus queridos amigos, nós estamos aqui diante de um item trazido pelos Espíritos, que é a instrução dos Espíritos, uma realeza terrestre. Mensagem trazida pela Rainha de França, que narra o seu drama enquanto estava encarnada, quando ela tinha a pretensão de fazer com que o seu reinado se estendesse também até o mundo dos espíritos. E nós vamos ver então qual foi a narrativa das tristezas que ela traz, porque quando ela pensava que a posição dela lhe garantisse a entrada no reino dos céus, cheios de pompa, ela viu que o orgulho que ela teve, que perdeu tanta oportunidade aqui na Terra de fazer o melhor, de se tornar mais simples, mais amorosa, ela pôde perceber que muitas vezes ela sentiu-se entorpecida pelo seu orgulho, o que impediu de que ela compreendesse de uma forma mais plausível tudo aquilo que a levou a vivenciar. Amigos, nós precisamos compreender que nenhum valor dos reinos da Terra tem a grandiosidade do valor do reino de Deus. Por que que nós temos tanta dificuldade para compreender o reino de Deus e gostamos tanto do reino da terra? Essa é a realeza que muitos vivem, entorpecido no seu orgulho, na sua vaidade, tropeçando aqui e ali nas suas vaidades e afastando cada dia, cada vez mais, da entrada ou da construção deste reino divino no seu coração. Muitas vezes a nossa superioridade nos cega, e é isso que essa rainha Elizabeth de França, ela mostra, porque ela achava que ela tinha grandes conquistas. E ela mesma narra numa frase interessante, ela diz assim: e como que para tornar mal terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. O que não acompanhou até o túmulo? A realeza terrestre. Porque quando nós deixamos o corpo, despojamos do corpo, que acontece o desencarne, nós vamos para o mundo espiritual. E é lá que nós deparamos conosco mesmo, com a nossa condição espiritual, com o nosso perispírito, muitas vezes ainda cheio de manchas, de sombras. E o que acontece conosco quando chegamos no mundo espiritual? Ao perceber que tudo aquilo que tínhamos, a riqueza, a pompa, o luxo, a vaidade, nada lhe fez se tornar melhor. Então, é uma desilusão que nasce, que bate no pensamento de todos aqueles e de nós mesmos. Quantas vezes também entramos no mundo espiritual dessa maneira? Qual é o sentimento que nós vamos sentir? Será que é só o arrependimento, o remorso? Mas acredito que o maior de todas é a humilhação. Quando nós vamos perceber
que a soberania que tínhamos na terra nem sempre mostra aquilo que nós achávamos que teria no mundo espiritual. Quantas vezes nós olhamos para o outro com os olhos de superioridade, achando que nós somos mais que o outro. E aí ela diz assim: quais homens que eu julgava insignificante, aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Nós até não podemos olhar dessa forma, achando que somos tão superiores diante dos outros, mas achamos que somos melhores. Que às vezes temos mais algumas coisas do que aquele que anda junto conosco no trabalho, no grupo de convivência, na casa espírita, e que não ainda tem o que já conseguimos materialmente. Na verdade, eles talvez não estejam preocupados com isso. Talvez eles estejam vivenciando o maior testemunho de amor a Deus para que eles possam efetivar as suas conquistas. Não é o sangue, meus irmãos, que vai mostrar quem nós somos, mas é a grandeza de nossa alma. São os sentimentos que carregamos. E para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. E se a gente for refletir em cada um deles, a abnegação, será que nós temos sido abnegados? O que é abnegação? É o amor na doação constante para o outro. É o respeito, é a maneira como nós tratamos o outro. A humildade é um estado de elevação moral, onde nós iniciamos os primeiros degraus da simplicidade para reconhecer a grandeza de Deus e perceber que nada somos, a não ser um espírito em luta para a busca de compreensões maiores. A humildade é quando nós esquecemos de nós para servir e auxiliar o nosso irmão. E a caridade é essa grandeza divina que abre as portas para que nós possamos estender os braços em direção àqueles que sofrem. E nós vamos ver que com tudo isso, nós ainda recebemos mais um convite: sermos benevolentes. Benevolentes quer dizer, sejamos caridosos, respeitosos, para contribuir com o bem-estar do outro. Então, nós temos que fazer sempre essa pergunta para nós: como é que eu me vejo? Como me sinto? Que realeza é a minha? Se tudo perco, a realeza é aquela que eu levo comigo. É o esforço das minhas lutas, das minhas construções. Não se vos pergunta o que foste, nem que posição ocupaste, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Meus queridos amigos, quantas vezes você enxugou as lágrimas do seu irmão? Quantas vezes nós sentimos a dor do outro? E nesta postura divina é que nós precisamos refletir qual é a nossa realeza. Será que achamos que somos melhores do que o outro, soberanos? Será que somos indulgentes? Que cargo ou que posição nós ocupamos diante de Deus, não diante dos homens? Quantas lágrimas nós já enxugamos? Quantas dores já acalentamos? Este é o caminho para a construção do reino divino. E Jesus, tu dissestes, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam.
Esse sofrimento não é aquele que nós vimos na época dos cristãos. Hoje, o sacrifício mais agradável a Deus não é aquele, é de ordem moral. Às vezes, a tolerância, a abnegação, são degraus que vamos conquistando para que a gente possa se tornar melhor. Então, nós vamos perguntar para nós mesmos: qual o caminho que tenho percorrido? O que quero construir em mim? E o Evangelho nos diz: a ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. O que é essas veredas penosas? É essa conquista que nós desejamos do reino dos homens, do poder, da glória, dos títulos, dos cargos. Então, nós precisamos refletir que cada um de nós podemos alcançar os bens terrestres, como se houvesse de guardar para sempre tudo aquilo que estamos aprendendo. Assim, nós estaríamos quebrando as nossas ilusões, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde nós vamos reconhecer quem somos, a grandeza da vida, o valor de todos aqueles que comungam conosco os mesmos ideais. E aqui ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Compadecei com todos, compadecei-vos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Quantas vezes temos orado em favor do outro, no intuito de ajudá-los, de estender as mãos, os braços, de acalentá-los. Mas será que fazemos isso todos os dias? E que reino eu quero para mim? Então, meus irmãos, o Evangelho nos mostra de uma forma tão brilhante, tão grandiosa, que nós precisamos ver que a realeza terrestre, ela é uma realeza passageira. E ninguém adquire essa realeza terrestre sem o orgulho, sem a vaidade, sem a arrogância, sem as ilusões. E é preciso que a gente sempre pense que é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Vivos para a vida eterna. Vivos para a nossa imortalidade. Assim, felizes, agradecidos, pedimos a Jesus que Ele nos traga o passe, esse lenitivo que nos auxilia, que nos dê força para vencer a nós mesmos, Jesus. Dai-nos força, Senhor. Auxiliai-nos nesta hora sublime em que nós podemos, reunidos em prece, agradecer por tudo que o Senhor tem nos dado, que o passe possa nos fortalecer e que a água fluidificada seja para nós, Senhor, o lenitivo que tanto necessitamos. Obrigado, Jesus. Que nós possamos estender as nossas preces a todos aqueles que acham que são donos do mundo. Quanto engano, quantas decepções amanhã. Que sintamos acolhidos no seu coração. Paz e luz é o que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, deseja a todos os nossos irmãos. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.